Nesta terça-feira, deputados do Distrito Federal protocolaram uma proposta de decreto a fim de que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba o título de cidadão honorário de Brasília. Para que seja aprovado, o texto precisa do aval de 13 dos 24 parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O documento é de autoria do parlamentar pastor Daniel de Castro, com o apoio de Tiago Manzoni e Joaquim Roriz Neto. Como justificativa para a proposta, eles afirmam que Bolsonaro continua sendo o presidente mais amado pelo povo do Distrito Federal de todos os tempos e mencionam a quantidade de votos recebidos pelo ex-chefe do Executivo no Distrito Federal nas últimas eleições presidenciais. O ator Marcos Oliveira, conhecido por ter interpretado o personagem Beisola no seriado A Grande Família, desistiu de se mudar para o Retiro dos Artistas após receber uma doação de R$50 mil da advogada Deolane Bezerra. Cida Cabral, administradora-geral da instituição, havia confirmado à reportagem que o artista havia aceitado a mudança na semana passada. Nesta segunda-feira, porém, Cida disse que o ator deixou de responder às mensagens. O contato do Retiro dos Artistas com Marcos foi inspirado pelos inúmeros relatos de dificuldades financeiras enfrentadas pelo ator. Em entrevista ao Fofocalizando nesta segunda, o artista afirmou que a decisão de não se mudar se deu por conta de suas 3 cachorrinhas. Conforme Marcos, apenas uma poderia se mudar para o lugar com ele. Uma suspeita de bomba fez um voo que seguiria do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para Teresina, no Piauí, atrasar por aproximadamente 4 horas nesta segunda-feira. A Polícia Federal informou que foi acionada pela administração do terminal depois que um passageiro disse ter uma bomba na mala. O homem, que estava em São Paulo, mas que era proveniente da cidade catarinense de Chapecó, teria feito a afirmação ao ser questionado se na mala dele havia algo de metal, ao que ele teria respondido em tom de deboche que, na verdade, havia uma bomba. O autor da afirmação foi conduzido à delegacia da PF com testemunhas e funcionários envolvidos. No local, porém, ele negou ter mencionado a palavra bomba. A Polícia Federal, no entanto, instaurou um registro de fato que pode resultar, segundo a corporação, tanto em medidas criminais quanto administrativas. Seguindo o voto do ministro Cristiano Zanin, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-deputado federal André Vargas, um dos primeiros sentenciados no bojo da Operação Lava Jato. O colegiado estendeu os efeitos de uma decisão anterior da Corte Máxima e reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para atuar no caso em que Vargas foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por usar sua influência como deputado para atuar em contratos no âmbito da Caixa Econômica Federal. A anulação ocorreu durante o julgamento no plenário virtual da Corte, que se encerrou na última sexta-feira. Zanin se manifestou sobre o caso por ter herdado o processo de seu antecessor, o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, solicitada pela CPMI do 8 de janeiro. De acordo com o ministro, o pedido da comissão é genérico, abstrato e representa um risco à privacidade de Vasquez, investigado por obstrução de estradas durante o segundo turno das eleições de 2022 e improbidade administrativa por ter declarado voto público ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Nunes Marques atende a um pedido da defesa de Vasquez. De acordo com o ministro, o pedido da CPMI é amplo e genérico e deveria se limitar a investigar eventos individualizados. Na noite do último domingo, 3 assaltantes invadiram a fazenda do ex-deputado federal Abelardo Lupion. Eles agrediram o ex-parlamentar de 71 anos, o fizeram refém junto de sua esposa Denise Maria Deboni Lupion e levaram itens de valor da propriedade. Os criminosos escaparam após o ataque e ainda não foram localizados pela polícia.
Por meio das redes sociais, o filho de Lupion, o também deputado federal Pedro Lupion, relatou o ocorrido. Líder da bancada ruralista, ele agradeceu o apoio das autoridades e demonstrou confiança de que elas encontrarão os bandidos. A assessoria do deputado declarou que ainda não há informações se os bandidos sabiam que a propriedade pertence à família de Lupion e se havia motivação política por trás do crime. Em resposta às perguntas de cardeais conservadores da Ásia, Europa, África, Estados Unidos e América Latina, o Papa Francisco deixou aparentemente aberta a possibilidade de padres darem bênçãos a casais do mesmo sexo. No entanto, existem limitações e tais decisões teriam que avaliar caso a caso, além de não serem confundidas com cerimônias de casamento de casais heterossexuais, segundo informações da Reuters. O pontífice chegou a destacar que a Igreja só reconhece o casamento como uma união entre um homem e uma mulher, mas também afirmou que, abre aspas, em nosso relacionamento com as pessoas, não devemos perder a caridade pastoral, que deve permear todas as nossas decisões e atitudes, fecha aspas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta segunda-feira que a casa discuta o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva definir o segundo indicado para uma vaga na corte. Rosa Weber se aposentou na semana passada do STF, dias antes de completar 75 anos, quando se aposentaria compulsoriamente. O presidente Lula ainda não definiu quem ocupará a vaga. Pacheco já havia manifestado publicamente a defesa da fixação de mandatos de ministros do STF anteriormente. A fixação de mandatos para ministros do Supremo teria de ser estabelecida por meio de uma PEC. Na semana passada, essa possibilidade chegou a ser discutida em reunião de Pacheco com líderes no Senado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve ser convocado para a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para explicar a queda no volume de apreensões de maconha e cocaína em 2023 na comparação com o ano passado. A informação foi divulgada pelo colunista Paulo Capelli do site Metrópolis. O pedido foi apresentado ao colegiado pelo deputado Coronel Meira e a aprovação, segundo Capelli, já é consenso na comissão. Na comparação com 2022, o volume de maconha tirada de circulação até o dia 1º de agosto de 2023 caiu 28,6%. Enquanto o volume de cocaína apreendida caiu 31,4% no mesmo período. No pedido de convocação de Flávio Dino, Meira diz ser de máxima relevância que o ministro explique a súbita redução das operações policiais voltadas à apreensão das referidas drogas, uma vez que estas são importantíssimas para o deslinde no combate ao crime organizado no Brasil. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, entende que faz sentido a companhia avaliar oportunidades de negócios na Venezuela e na Bolívia por causa do potencial dos dois países no setor petrolífero. O executivo negou que a questão seja influenciada por visões políticas. Em relação à Venezuela, o executivo afirmou que a deterioração da indústria petroleira local torna o país atrativo para a Petrobras. Quanto à Bolívia, o presidente da Petrobras descreveu como importantes as parcerias com o país na área do gás.